é uma opção. Tá certo. Bom, vamos falar agora sobre uma modernização do judiciário que está dando o que falar. Não é só no judiciário, obviamente, né? Isso em todas as áreas. Mas a inteligência artificial já está começando a causar confusões no judiciário. É isso, doutor Fernando? Não é fácil, Guarido. Vamos combinar, né? Não é fácil ser juiz no Brasil, né? Você tem uma ideia, cada juiz julga, em média, 1.800 processos por ano. Ou seja, nós estamos falando de quase 7 processos por dia. E estamos falando de julgamento, né? Não podemos esquecer que o juiz, entre outras coisas, ele também participa das audiências, ele dá os despachos, as decisões interlocutórias, enfim, uma série de outras tarefas. E do outro lado, nós temos nós, né, os cidadãos, os jurisdicionados, aqueles que recorrem para a justiça para buscar legitimamente aquilo que a gente acredita ser a nossa verdade. E o mínimo que a gente espera é que o caso mereça a atenção necessária da justiça para que o julgamento seja justo em todas as instâncias. E com o avanço da tecnologia surge a pergunta: é possível integrar a tecnologia a serviço do judiciário sem que o jurisdicionado sofra qualquer prejuízo? Né? Vamos lembrar, aí nós estamos falando do princípio da fundamentação das decisões judiciais. O que é isso? É o dever de fundamentação, é uma norma jurídica que viabiliza o direito de as partes serem ouvidas no âmbito processual, de modo que o conteúdo decisório deve referir-se a todos os aspectos discutidos e apresentados durante o processo. E por que eu fiz toda essa introdução? Porque o Conselho Nacional de Justiça ele vai investigar uma sentença assinada por um juiz federal da primeira região, que foi, na verdade, feita por inteligência artificial, a partir do chat GPT. E o caso, Guarizo, só foi descoberto porque a decisão se baseou numa jurisprudência falsa do STJ que nunca existiu. O GPT inventou essa jurisprudência. O caso ele poderia até ter passado batido, não fosse o fato da inteligência artificial ter inventado essa jurisprudência para basear a sua decisão, que não existe. A sorte é que o advogado derrotado ele percebeu que a fraude e ele acionou a Corregedoria Regional de Justiça da primeira região. O juiz corregedor, numa circular, ele está recomendando agora aos juízes e desembargadores que não sejam utilizadas as pesquisas de precedentes jurisprudenciais em ferramentas de inteligência artificial generativas, né, e que não sejam homologadas pelos órgãos do controle do Poder Judiciário. Né? Falando nisso, inclusive, o próprio ministro, presidente do Supremo Tribunal, o ministro Barroso, né, um dos primeiros atos que ele teve como presidente, agora, quando ele assumiu a presidência do Supremo, foi pedir para as Big Techs a criação de um chat GPT para uso jurídico. Né? O ministro solicitou, inclusive, um programa para que o resumo do processo e a interface permita o funcionamento em todos os sistemas judiciais. Ou seja, ele quer criar um sistema onde o juiz vai poder fazer um resumo dos processos e todos os juízes do Brasil vão poder utilizar esse sistema. Né? O juiz, o Guarido, que utilizou o chat GPT, ele tratou o caso como sendo um mero equívoco decorrente da sobrecarga de trabalho, então volta naquilo que eu falei no início, né? E diz que parte da sentença foi feita por um servidor. É uma outra coisa também que acontece muito hoje no judiciário. Doutor Fernando, Oi? mas um servidor homem, né? Não um servidor de computador, né? Exatamente. O servidor homem fez, mas, na verdade, o servidor homem utilizou o chat GPT para fazer a sentença, né? E passou para o juiz, provavelmente o juiz não deve ter lido, ou, enfim, passou batido, e só foi descoberto por conta disso, por conta de que o advogado, muito atento, percebeu, foi checar a jurisprudência e viu que essa jurisprudência, onde a sentença se baseou, ela não existia, era uma sentença falsa que foi inventada pelo chat. A gente sabe que a inteligência artificial veio para ficar, mas a inteligência, principalmente essa inteligência artificial generativa aberta, ela está sujeita a muitos erros ainda. Ela, como toda inteligência, ela vai se desenvolvendo, ela vai aprendendo, né?
Então, a utilização dessa ferramenta ela é sempre bem-vinda, mas não pode, em hipótese alguma, substituir a fundamentação pessoal do magistrado. Sem dúvida. E, no caso, dá para se reconhecer, né? Quando se tem a sentença assim, né? Porque essa primeira confusão, por exemplo, não dá para a gente saber se foi má fé de quem fez ou, né, ou algo assim que passou batido, né? Dá para chegar numa conclusão disso, doutor Fernando? Eu diria que foi um pouco de preguiça, viu, Guarizo? Pode ser também. Eu joguei o caso no ChatGPT, o ChatGPT fez a sentença para mim, eu peguei aquilo lá, copiei, colei, o juiz assinou e boa sorte. Agora, você imagina você que está lá, você tem uma ação, o seu advogado fez uma série de argumentações, o seu advogado fez uma defesa bem fundamentada sobre o assunto, você está buscando um direito seu e, de repente, você vê uma decisão contrária, baseada numa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que foi inventada. Isso é bem relevante, é bem grave, não pode ser considerado, como quis o juiz aí, como um mero equívoco, né? Mas eu acho que o mais importante é que sirva de lição, né, principalmente para os juízes aí, para os magistrados e para os servidores que os ajudam, porque você não pode simplesmente delegar a tarefa, uma tarefa tão importante como uma decisão, uma sentença num processo judicial, delegar isso para uma máquina. Não dá. E vai ter que criar algum tipo de lei para tentar conter isso, porque a gente sabe que a inteligência artificial muitas vezes pode driblar, né? Nesse caso aí foi descoberto porque a sentença de uma lei que não existia. Algo vai ter que ser mudado também para adaptar isso, doutor Fernando? Eu acredito que não. O próprio judiciário ele já editou uma medida autorizando o uso da inteligência artificial, mas como ferramenta, né? Agora, nesse caso específico, provavelmente essa sentença será anulada, e esse caso específico que eu citei agora, Guarizo, o CNJ, a Corregedoria, ela tinha arquivado esse caso, mas o Conselho Nacional de Justiça agora ele vai reabrir o caso e vai investigar. Por quê? Porque, inclusive, o próprio o juiz do CNJ, ele autorizou, né, a utilização da inteligência artificial no judiciário, ele diz que existe uma série de balizas éticas para assegurar que o uso atenda o objetivo de promover o bem-estar dos jurisdicionados e a prestação equitativa, que as ferramentas podem, no máximo, auxiliar os juízes, né? Então, eles vão agora, a apuração sobre o episódio, ela tinha sido arquivada e agora o caso será analisado pelo Conselho Nacional de Justiça. E, provavelmente, o juiz e os servidores, né, eles podem ser responsabilizados por isso. Então, essa responsabilização, caso isso aconteça no futuro, ela vai recair sobre os juízes e sobre os auxiliares, sobre os servidores que motivaram uma situação que venha a ser parecida com essa. Vamos ficar no aguardo, então, porque talvez a gente possa falar mais sobre a influência da inteligência artificial nos processos, nos julgamentos, no meio jurídico. Dr. Fernando Quercia, todas as segundas-feiras com a gente aqui, advogado tributarista no quadro Seu Direito. Dr. Fernando, obrigado pela participação, boa semana, até segunda-feira que vem. Eu que agradeço, Guarizo, um grande abraço a você, a todos os ouvintes da CBN, e vamos enfrentar essa onda de calor que vem, e tomara que com menos tempestades. Um abraço. Grande abraço, obrigado, 3h28.